o tema, vamos dizer assim, não o motivo, mas o tema da nossa transmissão será especificadamente essa questão, né? Vamos novamente comentar, eu vou resgatar os assuntos e tentar reunir tudo isso num lugar só, não é, para nós falarmos a respeito da devolução dos valores, né? Que muitas pessoas têm o seu direito a ter os seus valores restituídos, conforme determinou a justiça, mas existem algumas nuances que envolvem o caso, como todos sabem. Existem muitas especulações pela internet, muita gente falando muita bobagem, muita gente alterada por aí, né, no sentido de não enxergar, por desconhecer, evidentemente, a lei ou ter se instruído de alguma maneira inadequada, estão perdidas e, no entanto, não conseguem aí buscar uma informação fidedigna em que possam se apoiar antes de fazer os comentários, muitas das vezes equivocados, porque sempre tem aquele caldo emocional, né, de sofrimento, que é compreensível, não é? E aí se desequilibram, e esse momento é o momento mais perigoso, por assim dizer, que aí a gente sempre corre o risco de, na internet, como na internet ninguém escreve a lápis, escreve-se a tinta, aí corre-se o risco de ir para a internet e acabar falando bobagens que ficam para sempre marcadas e gravadas. Isso, todos nós estamos aí sujeitos a isso, né? Uma crítica particular a ninguém nesse sentido. Mas agora é um momento de muita tentativa, pelo menos, né, apesar de todo o sofrimento aí, de serenidade. Não há outro caminho, porque se o destempero resolvesse alguma coisa, ele só resolve para quem, só para o destemperado, em que ele põe para fora uma emoção e, né, aquela vontade insatisfeita, aquela coisa do nosso orgulho de querer, né, eu vou meter a boca e vamos ver se resolve esse troço. Mas tem gente que se simpatiza com isso e tem essas atitudes, enfim, cabe uma crítica, cada um sabe de si. Eu respondo por mim. Não é com todos os possíveis enganos que possa haver, todos os possíveis equívocos. No entanto, prefiro trilhar, cometendo um errinho aqui, outro ali, mas sempre pautando pelo cuidado antes de proferir qualquer tipo de manifestação, até porque eu sou um pouco, digamos assim, reticente nessa questão do achismo e tal, sempre procuro me basear naquilo que é de fato. Nesse sentido, já vi um comentário, tem um famoso escroque da internet, que ele colocou uma notícia, acaba chegando até a gente porque causa uma dúvida nas pessoas e as pessoas às vezes se recorrem e vêm me perguntar porque tem um fundo jurídico e aí querem saber e tal. Não é? De que, novamente, com essa história, e aí nós vamos falar desse tema justamente agora, a questão da execução da sentença proferida pela juíza Calil. Ok? Então, foi determinado que a empresa, como todos sabem, essa sentença a gente não tem na íntegra ainda, nós temos lá a fundamentação final, a conclusão, né, os tópicos da sentença, pelo que o Carlos falou no último boletim, são 120 páginas, né? Outra questão que se fala muito é que a empresa deveria colocar, liberar o back-office para todo mundo acessar, isso é uma bobagem, e é claro que seria ótimo, né, seria ótimo. E aí muitos vão falar, como não dá? Eles estão com a informação. Não. Eles podem ter a informação, mas não tem autorização para fazer isso, não. A empresa foi extinta. Se ele disponibilizar essa informação sem a devida autorização judicial, vai preso na hora. Todo mundo tem um ponto de vista. A lei está lá, está escrita, está dita, mas sempre tem os grandes teoristas e tal, mas aqui assim, porque a execução, se ela é provisória, se não é execução provisória, ok, que seja. Se vai virar crédito quirografário, que vire o que for. O que não pode deixar de acontecer é o divulgador deixar de pedir o seu direito. Aí se fala, puxa vida, além de enfrentar todo esse tempo, ainda a gente vai ter que entrar na justiça com advogado? Reclama com o sistema. Muda para os Estados Unidos, lá é diferente. Quando acontece isso, eles pegam um valor, lembra da história da devolução? Eles pegam um valor, quantos reclamaram? Preencheram os claims? Preencheram? Quantos tem aqui? Ó, tem 50 mil claims, sei lá. Quanto tem de dinheiro? Tal, divide e devolve. Eles não olham nada, não quer saber se o cara teve lucro, se não teve. É esse o ideal? Vai para lá.
Tem uma mania, existe uma, sabe, não busca informação, não se interessa, é só o que vem na cabeça, não entende nada de direito e sai falando um monte de bobagem. Esse é o ponto. Não quero dizer com isso que eu seja o detentor da razão, não acreditem em mim. Cansei de falar nas minhas transmissões. Não façam isso. Pesquisem. Corram atrás da informação. Precisamos sair dessa zona de preguiça, de desídia, perdão. Ah, mas não é minha área, mas o cidadão tem a obrigação de se informar. Você não leu em lugar nenhum que você não pode roubar, mas está na lei, você tem a obrigação de saber, porque a lei funciona assim. Ela tem um dispositivo em um determinado momento que claramente ela diz que todos nós temos a obrigação de saber. É claro que as filigranas, esses detalhezinhos que escapam, como já aconteceu comigo, de cometer enganos, todo esse sentido, eu sei que às vezes a gente vai por caminhos tortuosos e acaba se equivocando, isso é natural. Mas o geralzão assim, a gente tem que ficar atento para não sermos ludibriados e nem nos deixarmos levar aí para a internet, soltar qualquer coisa aí, se comprometer falando bobagem, ou se promover de maneira equivocada, se é que é isso. Sei lá, cada um tem um jeito, né? Faz uma notinha lá, bota um texto, espalham pelo WhatsApp, sei lá, soltam no Facebook. E eu acho interessante que tem um monte de gente que segue, às vezes, esse escroque em especial que eu me referi, soltou uma bobagem aí que, né, para variar, bom. E o pior que eu digo isso é que não é a primeira bobagem que ele solta, ele sempre só fala bobagem. E é impressionante como tem gente que deve ler, porque se me mandam é porque está acompanhando. Né? E ainda me mandam. E aí, quem está falando a verdade? Adivinha? Cada um. Não acredita nem em mim e nem nele. Vai na lei e leia. Tem que ser, pessoal, a gente precisa se proteger. Esse é o ponto. Esse é um momento sensível. Vão surgir oportunistas? Claro que vão. E onde não teve oportunista? Qual é o espanto? Parece que nós nascemos agora, somos todos bebês, adolescentes perdidos. Aonde? Aonde no marketing de rede, para quem faz marketing de rede, não tem oportunista? Aonde não tem empresas aí que são oportunistas? Às vezes a gente entra numa empresa de boa fé, faz e tal, outros não, outros entram, criam empresas na má fé, entendeu? Se associam, fazem associação criminosa, como esse escroque que eu me referi, que soltou aí no WhatsApp, Facebook, sei lá, uma nota aí falando bobagem, e faz associação criminosa. Eu tenho provas aqui no meu computador, inclusive. Correu pela internet, não sou. Tanto é que eu tenho que um monte de gente deve ter, de diálogos comprometedores. Você vê que os caras são bandidos, literalmente bandidos. E tem gente que dá credibilidade pra gente assim. É o mesmo que querer perguntar, de falar de honestidade com o Fernandinho Beiramar. É a mesma coisa. Como é que segue? Como é que pode, às vezes, um cidadão desse falar, eu estou nessa empresa, ah, que legal, meu líder deve ser do mesmo tipo. Quem segue deve ser do mesmo naipe, do mesmo caráter. Você vai fazer o quê? Então, eu estou falando assim, dessa forma um pouco mais incisiva, é que eu estou sentindo isso. Existe muita insegurança e é natural que isso aconteça. As pessoas realmente estão aí perdidas nesse sentido. E é porque ninguém sabe o que fazer agora. Eu tenho procurado instruir, estou aprendendo cada vez mais, aperfeiçoando as informações, para que eu possa tentar ajudar da melhor forma possível. É só o que eu posso fazer. Agora, falar que eu vou rachar a cabeça de alguém e meter a informação dele lá, pega a minha informação e não acredita. Faz isso. Pô, o que eu faço então? Pesquisa. Fala, olha, tá vendo esse cara aqui? Ele falou isso. O que você acha? Você pode ter certeza, muitos advogados vão falar, eu não acho bem assim, eu acho assado. Ótimo, vai formando o seu juízo de valor. Vai por aquele que você confia. E é assim que funciona. E aí fica todo mundo falando, porque os advogados são oportunistas. E aí, aonde não há oportunismo, sempre foi assim. Quiçá se comporta como oportunista em determinada medida, porque a depender de como você olhar para aquela pessoa que faz aquela empresa XYZ, você pode olhar para aquela empresa, quem não é do ramo, falar, olha, esse cara aí é um oportunista.
Está enganando as pessoas, porque essa empresa aí não vale nada. Quem criou essa empresa foi fulano de tal, e esse cara olha, é um cara conhecido de golpes na internet fazendo marketing de rede que não existe. Sempre cria empresa que os investidores são internacionais, são um grupo de investidores internacionais, lá da Sibéria, outro é da não sei da onde, outro é da Europa. Gente, nunca tem nome essas coisas, e não sou contra quem faz. Mas as pessoas, o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fica reclamando muito dessas coisas, é porque a gente quer assinar atestado de burrice. Porque a gente se comporta, muitas pessoas, né, se comportam às vezes como meninos, parece que não sabe o que fizeram, que entraram na empresa A, B ou C, que haviam riscos. Eu também quero risco zero, mas esse risco zero, infelizmente, ele não existe. Não é possível risco zero. Assim como a questão da Telex Free, não é possível, não houve risco zero. O que a Telex Free trouxe ao mercado e revolucionou, causou um impacto e deu no que deu. A empresa foi condenada em primeira instância. Tem muito chão, vai sair do Acre. Ninguém aguenta mais, ok. Ninguém aguenta mais. E aí? Eu não aguento mais. Você não aguenta mais. O outro não aguenta mais. Tá. E aí eu vou vir na internet e falar bobagem. Só por causa disso. Vou desabafar. Um psiquiatra. Lá é o lugar certo. Para não escrever a tinta bobagens. Melhor escrever a lápis dentro de um consultório conversando com o seu psiquiatra. Ele é um profissional, vai saber tratar disso. Então, eu não sei exatamente aonde estão os oportunistas. Em que sentido esses oportunistas quando eu falo? São os oportunistas da informação. Agora, você só compra a informação que você quer. É simples. Simples assim. O que eu vou comprar? Não precisa ser a minha. Nem peço isso, repito. Não acreditem no que eu falo. Pesquisem. Pesquisem. Isso é importante. Não adianta terceirizar e apontar o dedo para fulano de tal, que ele deveria fazer isso. Você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei. Não é possível determinadas coisas. Não é possível. A empresa foi extinta, ela está proibida. Por mais que se tenha a informação, você não pode colocar ela no ar. Não pode. Qual a parte do não pode ficou difícil? Não pode. É curto, dá para entender. Mas eu não quero aceitar isso. Vai lá no Acre, resolve lá. É a determinação da juíza. Bom, e se conseguir uma autorização? Ok, a empresa provavelmente vai fazer. E se não fizer? Vamos cobrar. Será que não quer? Existem formas? Existem formas de você pedir isso. Remédio jurídico para isso. Então, mas vou ter que chamar o advogado? É o sistema. Não sou eu, não é o Carlos, não é o Vanzeler, ou esse ou aquele. Não somos, quem quer que seja, embora eu não faça parte nenhuma da empresa. E não estou defendendo a empresa. Não confundam as coisas. Eu estou falando aqui de fatos. Se existem mecanismos para fazer isso, e está cheio, é que nem técnico de futebol, né? Todo mundo entende. Eu estava conversando com o meu cunhado hoje, o Dr. Leno. A gente pega as petições, a gente vê aquela causa perdida e fala, isso aqui não tem jeito. Mas vamos defender o cara, tem que defender. Você bota lá, o juiz vai lá e aceita, velho. Ele enxerga o que você enxergou. Aí meu cunhado falou, é assim, Carlos. No mundo jurídico, na verdade, ninguém sabe nada. Isso que é verdade. O juiz não sabe, o advogado não sabe, porque tem mil teorias, mil visões, mil formas de se enxergar, por mais que esteja escrito na lei. É interpretação. É assim, não é? Então não tem como você balizar isso com precisão. Tá preso no sistema jurídico esse troço. Esse caso não tem como. O problema nós já conhecemos. Existem duas alternativas. Eu já cansei de falar disso. Vamos repetir. Duas alternativas para resolvermos isso. Ou eu sento, choro, reclamo, fico xingando, ou eu vou procurar saber como resolver. Qual o caminho mais curto? Claro, sentar, chorar e reclamar. Esse é fácil, né? Isso todo mundo sabe fazer, inclusive eu. Esse é o beleza, vamos fazer isso. Reclamamos, choramos, xingamos, extravaso. E de graça, né? Não precisa nem pagar o psiquiatra. Mas o fato é que precisa de solução.
Se a solução não estiver ao alcance, ok, é verdade, não acho, mas eu não quero gastar dinheiro com advogado, eu não quero pagar, então não tem solução. Mas a culpa não é do advogado. Não adianta culpar o advogado. Porque eu estou vendo gente atacando os advogados. Você está defendendo em causa própria? Primeiro que eu não sou advogado, para começar a conversa. Segundo que eu trabalho no escritório de advocacia. Nós vivemos disso. Isso é uma profissão. Quer goste, quer não, num Estado democrático de direito, é uma figura central na defesa dos direitos. Por isso que existe a OAB, por isso que existe uma série de coisas. É ruim com ele, mas você não tem ideia como seria sem. A gente vê muita superficialidade no dia a dia, no nosso dia a dia. E vê muita coisa ruim. E vê muito mal profissional. É verdade. Eu vivo nesse mundo jurídico. Olha, só avestruz para aguentar. Tem que ter estômago. As coisas que a gente ouve nos bastidores. Tem horas que você fala, não existe justiça. Como bem disse um cara que teve um diálogo com um ex-presidente, ao que ele falou na justiça, ao que o presidente colocou a mão nele e falou, meu amigo, a justiça ela não existe. O que existe é você saber com quem falar, conhecer quem tem que conhecer. O cara pega a lei, interpreta. Olha uma visão, outra visão e interpreta. Isso é fato? É um fato da vida real. Não me venham lá, pessoal, tem uma galera que gosta de as teorias e tal, né? Porque no artigo, tá bom. Ok, vamos em frente. Vamos ao mundo real. Vamos deixar a Alice de lado. Pois bem, então existem coisas que fogem do controle, é do sistema em que vivemos. É claro que a gente tem que se indignar e não aceitar. Isso é uma coisa, mas tem que saber como fazer isso. Ter maturidade para não falar bobagem. Às vezes atacar um profissional, acusar e tomar como medida ou como valor todos os profissionais, assim como eu não posso falar de todos os juízes, nem de todos os candidatos a juízes. Mas existem aqueles que realmente... Mas aonde não tem? Aonde não tem? Quero que alguém me aponte. É sempre assim. Então, nós temos duas alternativas. Ou a gente soluciona o problema, ou a gente chora sobre ele. Bom, ok. Então vamos solucionar. Qual que é a solução? Sentença dada, empresa condenada. Vai haver um recurso? Vai haver uma apelação. Tá bom. O efeito suspende, como já me ensinou, como já me orientou, como já disse, se a juíza ou se o desembargador quiser dar o efeito suspensivo, ele pode dar. Mas o efeito não é suspensivo. Ok. Então fica valendo enquanto não virar essa coisa ao contrário. Não fica? Posso executar a sentença? Pode, deve. Aonde eu posso? Objetivamente, sem caminhos, nada. Objetivamente. Aonde você pode executar a sentença? Nesse caso específico, você poderia fazer ela lá na sede da empresa, isso está previsto. Você pode fazer isso também no seu domicílio jurídico, onde você mora, vai lá. É assim, terceiro ponto, lá no Acre. Lá no Acre, você pode executar lá. Que tal? Aí vem os teoristas. Não, mas se eu fizer no Acre, e se tiver? E se? E se? E se? E se? E se? A juíza pode resolver e falar, vamos marcar audiência. Não tem audiência, no meu entendimento, não. Agora, tem um monte de gente que fala, mas se tiver audiência, inviabiliza. É um risco que vai ter que se correr e descobrir o que vai acontecer. E isso não é uma orientação equivocada. É do mundo real. Nós vamos ter que tentar fazer alguma coisa. O problema eu já conheço. Agora, não adianta ficar praguejando e ficar levantando suspeições, teorias conspiratórias, o cara não faz porque ele quer ferrar todo mundo. Aí não dá, porque isso não vai solucionar. Então você pode executar onde você quiser. Eu posso, esse é o centro desse escroque que eu falei. Não é? Eu posso executar no juizado especial cível? Então vai lá. De novo que eu falei na segunda. Não pode. E eu assisti o vídeo, me mandaram, me alertando, porque eu havia falado que pode, que poderia, melhor dizendo, perdão. Eu havia falado. E eu confesso isso. Aliás, nem dá para confessar, nem preciso. Está gravado. E aí, é a filigrana. Num primeiro momento, o advogado foi o Gustavo. E ele é advogado.
E ele, no primeiro momento, ele não falou no primeiro vídeo. No segundo, ele voltou, se informou, porque ele provavelmente, no primeiro momento, não tinha informação. Ninguém sabe tudo. Por isso que o meu cunhado fala, ninguém sabe nada. É assim mesmo. Então, teve a informação, ótimo. Olha, não é possível você executar essa ação no juizado especial cível. É o Castilho que está dizendo isso? Não. É o Gustavo que está dizendo isso? Não. Ele trouxe a informação. Eu fui pesquisar, cumpri a minha obrigação mínima. Eu mais do que ninguém, porque eu falei antes coisa errada, coisa equivocada. Então, qual é o meu papel? Pesquisar. Pesquisei. E cabe razão a ele, é óbvio. Mas é ele que está certo, eu estou errado? Não, é a lei que diz. Então não é que, gente, pelo amor de Deus, está na lei. Então o que eu vou fazer aqui agora? Já para jogar uma pá de cal nisso. Ah, se surgiu uma outra teoria. Não, no caso específico da ação civil pública, no seu artigo XYZ/302 dividido por 5 elevado à quinta potência, tem uma frasezinha dizendo o seguinte, ó, as ações civis públicas são o único tipo de ação que pode ser executado no juizado especial cível. Ok, vamos consertar a informação de novo. Mas a informação fidedigna agora é essa que vocês vão ver na tela. É o Carlos Castilho falando? Não, não é ele. É a prova, é a lei. E é isso que é importante. Como eu sempre digo, boca, papel e Facebook, meu amigo, aceita qualquer coisa. Ir lá escrever bobagem é fácil. Quero ver aquilo que você escreveu e disse, você colocar na tela, mostrar a lei e provar o que você está falando. Senão você se passa por idiota. Que é exatamente o que aconteceu com esse cidadão. Então vamos lá. Aqui é diferente compartilhar. Estou na minha cabeça o Skype, e o Skype compartilha a tela de maneira diversa. Bom, tá aí. Vocês já estão vendo na tela de vocês, correto? Tá aí, ó. Mostrando na tela de vocês a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Pois bem. Deixa eu alterar aqui para minha tela maior. Ok, assim eu consigo, evidentemente, ver melhor. Então tá aí, ó, Lei 9.099, de 26 de setembro, que aliás fez aniversário de 20 anos agora, não é? 26 de setembro. A lei fez 20 anos, de 95, tá certo? Tá aí, ó, o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Aí vem assim, ó, disposições gerais, olha lá. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União e tal, tal, tal. Esse aqui veio substituir o antigo juizado de pequenas causas, ok? O importante para nós aqui, ó, aí vem assim, aqui são disposições gerais, né? Então, esse é o artigo 1º, ó. O artigo 2º, o processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Sempre assim. Tá? Então são os chamados processos de baixa complexidade, o que não se aplica aqui, embora seja uma execução somente. Né? Aí vem, artigo 3º, é isso que começa a nos importar. Artigo 3º. O juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, pessoal. O caso nosso, apesar de ser uma execução de sentença, ele, se tem uma coisa que não é de baixa complexidade. Nós temos os problemas das provas que serão analisadas para poder ligar a pessoa. Estão falando de fazer uma ação declaratória para provar. Ah, por favor. Olha, pode ser? Pode. Cara, mas é o caminho, é querer chegar daqui até o Rio de Janeiro e dar a volta por Recife. Você chega da mesma forma. Mas eu, particularmente, não vejo a menor necessidade disso. Eu não vejo. Aí as pessoas perguntam assim, mas como que você vai provar se o cara só tem o CPF dele? Eu sei quem tem a prova. Você não tem? A juíza tem. Fala para o seu advogado entrar com um pedido para ela exibir isso daí. Tem remédio jurídico. Vai lá e pede para exibir isso aí na marra. E ela tem que mostrar esses dados. Ora, o que é? É inacessível? Os dados são meus. Como assim? Não pode mostrar? Segredo de justiça agora dos meus dados? De mim mesmo?
Ah, mas isso não sei. E aí vai vir as teorias, porque isso é proibido, então tá, vai se discutir isso lá, no âmbito da justiça. Porque vai ter as duas visões, e é isso. Agora, você precisa falar a verdade. O cara não pode ter um CPF falso lá, ah, mas eu errei o número de CPF. Aham, esse tá no queijo, tá ralado. Tá certo? Tem mais é que perder. Perdeu mesmo, isso mesmo. Entendeu? É muito malandro, né? Fez lá falso, dados dos falsos. Tem mais é que perder mesmo, ficar no vinagre, como diz o Renato Alves. Vamos lá. Com menor complexidade. Se tem uma coisa que não tem nesse processo, mesmo nessa execução, é baixa complexidade, pessoal. Não tem. Então, isso aqui já é um empecilho, ao meu juízo, mas é uma opinião pessoal isso. Tá? Isso aqui por si só já. Aí vem assim, ó, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Tá aí, ó. Tá certo? O que são 40 vezes o salário mínimo? Ora, eu nem sei quanto é o salário mínimo, né? Mas deve estar 700 e pouco, vamos arredondar 800, 800 e pouquinho. Mas se for 800 reais, nós estamos falando em 32 mil reais. Se você tem um valor superior, você não teria... Veja só, esse é um limitador financeiro. Aqui não pode de qualquer jeito. Não interessa o valor que você tem. Não pode, não dá. Ok? Então vamos lá. Já não daria aqui para muita gente, tá? E aí vem. Agora o que interessa para nós, gente, é isso aqui, ó. Parágrafo primeiro. Isso aqui, eu vou até aumentar a tela aqui para ficar gravado e escrito a tinta aqui na internet. Vou dar um F11 aqui para a tela ficar cheinha. Pronto. Vou ocultar isso daqui para que todos vejam e fica escrito a tinta. Não é o Carlos Castilho que está falando, é a lei. Aqui eu não dou opinião nisso. Isso não é minha opinião. Parágrafo primeiro do artigo 3º, tá certo? Da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, que versa na sua seção da competência, que é a seção 1. Tá? Compete ao juizado especial promover a execução. Olha isso. Dos seus julgados. Veja, vou repetir, dos seus. Não é de outros julgados. É dos seus. E lá no Acre é um julgado da segunda vara cível. Não tem como fazer aqui a execução daquele julgado. Outro, inciso 2º, olha só. Dos títulos executivos, até aqui, a sentença da juíza é um título executivo? É. Até aqui ele é. E aí vem a próxima palavra que simplesmente detona isso. Títulos executivos extrajudiciais. Pronto, eu não preciso nem ir para frente aqui. Aí vem no valor de até 40 vezes o salário mínimo, tal, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei e tal, aí não interessa isso. Gente, execução em juizado, compete ao juizado especial promover a execução. 2, dos títulos executivos extrajudiciais. O que é um título executivo extrajudicial? O que é? Vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. Primeiro, cheque. Cheque é um título executivo. Você pode pegar um chequinho lá, no limite, aí sim entra o limite, em segundo momento, o limite de até 32 mil aproximadamente, né? E você pode executar esse cheque no juizado especial cível. É claro que existem alguns detalhes aí que precisam ser observados, não é? Vamos lá. Interessante, meu considerado, parece que te conheço. Ah, legal. Vamos lá, obrigado, irmão. Títulos executivos extrajudiciais. Falei, primeiro deles, o cheque. É o mais famoso, não é? Então, o cheque é um título executivo. Então, voltou o cheque sem fundo, você vai lá e executa o cheque. Segundo ponto, qual outro título executivo extrajudicial? A nota promissória. A nota promissória é um título executivo. Por exemplo, você vai lá no juizado especial com as notas promissórias e executa o devedor. Tá certo? No limite da lei dos 40, né? Pessoal, veja, por que chama extrajudicial? O que é extrajudicial? É aquele que não é produzido pela justiça, é óbvio, não é? É fora dela. E o cheque, ele é produzido por mim, por você. Quem dá o cheque não foi um juiz. Não é uma determinação judicial para ser cumprida. Não cabe execução
aí, nesse caso, no sentido para se chamar de nome judicial. Ele é extrajudicial. Uma nota promissória também é um título executivo extrajudicial. E a lei é clara. Alguma dúvida disso, gente? Se houver uma interpretação, não, mas isso aí é só uma parte, e aí alguém vai ter que trazer essa informação, eu vou estudar e ver se cabe. Até agora eu posso dizer para você, o Gustavo tem absoluta razão no que ele disse. Porque ele teve atenção, ou de alguma forma ele leu a lei, ou lembrou-se depois, ou alguém o alertou, o que for. O que for, não importa. O fato é que ele trouxe a verdade, ele trouxe o correto à luz para que eu pudesse consertar posteriormente. Então só existem duas possibilidades, juizado especial, e olha, digo mais, eu fico mais ainda confortável aqui nesse sentido, porque antigamente no juizado especial, juizado de pequenas causas, como era chamado na década de 80, comecinho dos anos 90, se não me falha a memória, o juizado especial, ele não era nem juizado especial, o juizado de pequenas causas, ele não poderia nem sequer executar a própria sentença que ele tomava. Parece que existia alguma coisa que você tinha aí que levar isso para o juizado, para o juiz comum aí executar a sentença proferida pelo juizado de pequenas causas. Agora, os detalhes disso, se está na lei, porque o legislador pensou, eu não quero nem saber, nem me mande isso, isso é perfumaria e filigrana, não ajuda em nada. O fato é o seguinte, compete ao juizado especial promover a execução dos seus julgados e dos títulos executivos extrajudiciais e a sentença de condenação no Acre contra a empresa Impactos/Telex Free, como nome fantasia no Brasil, em que determinou a devolução dos valores a todos os divulgadores que entraram dentro do empreendimento e não recuperaram seus valores e que teriam em tese, ainda que direito quirografário, pouco importa, que tem esse direito de serem ressarcidos, é um título executivo judicial. Simples assim. Vou dar um ESC aqui porque eu vou voltar a vocês agora. ESC não, era um F11. Vamos lá. Ok. Interromper o compartilhamento e volto com vocês aqui. Só que aquilo é um título executivo judicial. E o juizado somente tem competência, autorização, porque no jurídico competência não é, já disse isso, vamos reviver isso, vai. Vamos relembrar, melhor dizendo. Competência no mundo jurídico não quer dizer habilidade, competência profissional, habilidade de dons profissionais, nada disso. A competência é a capacidade de poder fazer aquele determinado ato jurídico. Ele realmente ser o lugar certo, a pessoa certa que possa tomar determinadas decisões e medidas. Então, nesse caso, o juizado especial civil é incompetente para processar e executar a sentença, o título executivo judicial, a sentença que a juíza tomou lá no Acre. É o Castilho que está dizendo isso, que está fazendo isso, está se patando. Não, está na lei. Então me mostra o contrário. É isso. Então que fique claro, não é possível fazer isso. É desagradável, porque o sistema penaliza, quer dizer, os divulgadores já... Coitado do cara, quantas pessoas aí tem uma ou duas ad family? Tem lá 5, 6 mil. O cara ainda vai ter que gastar dinheiro com advogado, taxa inicial de despesa de processo. Não tem jeito. Não tem jeito. O profissional que for fazer isso, ele não pode colocar dinheiro do bolso dele para poder tocar esse processo. Aí vem as famosas perguntas. Vamos a elas. Que sempre tem, eu recebo muito dessas perguntas, e aqui eu vou trazer para vocês, que é uma dúvida comum. Quem quiser me mandar aí também via Facebook, pode mandar. Deixa eu ver aqui. Ah, e detalhe, hein? Eu tive um caso aqui, a pessoa me passou, ele foi no juizado especial, chegou da entrada, adivinha o que aconteceu depois de uns dias? Cancelaram a audiência que ele marcou. Ele também mandou o negócio, cancelaram. Agora, tem gente que vai dar entrada em algum juizado especial civil e vão aceitar o processo dele. Não, mas não tem a menor dúvida disso, e é natural. Porque às vezes o cara que está lá no juizado, às vezes nem ele sabe.
Tem estagiário de escola de faculdade de direito, tem tudo lá. É assim que funciona. Agora, deixa eu fazer um comentário que não vai mudar nada, na verdade, nessa questão. Uma outra questão do advogado. Quando você mover, que não é esse caso, a razão disso. Mas quando você mover uma ação no juizado especial cível, saiba que até 20 salários mínimos, você pode mover essa ação sem advogado. Que é exatamente a metade. Pega o salário mínimo, multiplica por 20, e aí você vai saber o limite do valor. 14 mil, deve estar mais agora, né? Porque o salário está 800, não sei, 2 vezes 8, 16. Então vai passar de 16 mil. Quando eu fiz minha ação contra a Vivo, deu esse valor. Deixa eu ver aqui. Então, nesse sentido, né? Você precisa saber que o limite são 20, para você não precisar de advogado. Acima desse valor, seja qual for, entre 20 salários mínimos, mais R$ 1, mais 1 centavo, na verdade, até o limite dos 40, você precisa de advogado, mesmo no juizado especial cível. Veja você. Aí vão reclamar, mas é isso aí. A justiça é essa. Correto, não é correto? No nosso Estado democrático de direito, é essa a realidade. É indignante? Oh, claro que é. Porque nós estamos aí, né, nessa situação específica, né, nós vemos uma situação muito particular de muitas pessoas que estão passando dificuldades. Eu tenho contato com pessoas que falam, Castilho, essa taxa inicial aí que advogado cobra para entrar, nem isso eu tenho. Estou pagando até hoje isso daí. É triste isso? Claro que é. A forma quando cada um escolheu como ingressar na empresa, o endividamento, isso é muito particular. Foi uma decisão pessoal de cada um. Eu não posso culpar a empresa por causa disso. Isso seria assinar um atestado de estupidez. Porque quando se visualizou esse empreendimento e a oportunidade, é indubitável que isso realmente era algo espetacular e até hoje ninguém conseguiu reproduzir, não é verdade? A gente que está nesse mercado sabe disso. Ninguém conseguiu. Todo mundo acha que é moleza. É isso, que é moleza. Mas não viu uma ainda. Pode ser que surja, pode ser alguma que esteja hoje aí, se perpetue e consiga reproduzir isso? Pode ser, vamos pagar. E é para isso que nós trabalhamos, para que isso aconteça. Agora, não conseguiram reproduzir, então era uma boa oportunidade. Aí eu escolhi a minha forma de fazer isso. Eu também tive a minha forma, o meu jeito, que eu entendi ser melhor. Fui lá e fiz. Só que eu não preciso falar aqui, nem vou chorar sobre isso, porque eu escolhi. Sou maior de 18 anos, não sou menino. Se eu peguei dinheiro aqui e ali, e eu fiz alguma coisa, não em banco, não fiz isso, mas eu tive que assinar um contrato. Agora, eu ficar culpando, porque o meu líder, porque você... Temos que olhar e falar, bom, eu escolhi esse caminho e resolvi fazer dessa forma. É horrível? É horrível. É um preço alto? Sim, é um preço alto. Então é isso, meus amigos. Para você executar esses valores, resumindo, precisa de advogado, não tem jeito. Execução pode ser no seu domicílio jurídico, vou resumir, deixar só as duas opções, ou lá no Acre, pode ser lá, direto lá.